Então, o que a gente falou até agora na disciplina, mostrou bastante para a gente algumas grandezas, né? Então, a gente estudou, por exemplo, energia interna, estudou a relação da energia interna com calor e trabalho. A gente viu que as maneiras de variar a energia interna são basicamente, são unicamente, né, através da realização de trabalho ou da troca de calor. A gente falou, lógico, da primeira lei da termodinâmica, né, e a gente falou da entalpia, que tem uma relação com a energia interna, né, mas que a gente define ela para pressão constante, né? Só que agora, muitas vezes, quando a gente olha lá, então, a gente também falou dos ΔH, né? ΔH de mudança de estado de agregação, né? Sublimação, vaporização. A gente falou do ΔH de formação, ΔH de combustão e assim por diante. Mas todas as tabelas que nós vimos, elas estão ali, geralmente, para a condição padrão, né? Então, porque é a maneira de reportar esse tipo de dado para uma determinada temperatura. E a gente precisa agora, para generalizar os conceitos, a gente precisa falar da dependência, né, com a temperatura. A mais importante, né, no fim das contas, dessas grandezas, a que a gente mais usa é a entalpia, porque como químicos, geralmente a gente consegue ter processos acontecendo a pressão constante de forma mais fácil. Então, eu vou falar com vocês especificamente da dependência da entalpia, né, da variação de entalpia de um processo com a temperatura, tá bom? Para isso, eu vou, então, começar aqui uma discussão aqui com base no nosso quadro nesse quadro de sempre aqui, né? E aí, a ideia toda aqui é a gente pensar na dependência de entalpia com a temperatura. A gente já viu essa dependência em uma certa situação, né? Então, a gente viu que isso tudo vai vir do fato de que a capacidade calorífica, a pressão constante, ela é a diferencial da entalpia com a temperatura, a pressão constante, né? Isso porque a gente viu lá há algum tempo que a diferencial da entalpia é igual à diferencial da pressão, a diferencial do calor, a pressão constante, ou em termos macroscópicos, né, integrando aqui dos dois lados, a gente pode escrever ΔH como Q, a pressão constante, né? Então, isso vem aqui para essa expressão. E daí é que a gente pode rearranjar isso aqui e escrever dH igual a CP dt, né? Na condição de pressão constante, mas a gente não precisa mais se preocupar em indicar isso, porque a gente já está falando aqui de CP, né? Ao trabalhar com isso, a gente, para calcular, então, a mudança de entalpia em um processo, a gente vai sempre integrar, né, os dois lados da expressão. Então, a gente vai integrar a entalpia e vai integrar aqui o outro lado da equação, né? E vai ficar aqui simplesmente com H final menos H inicial. E aqui a gente tem agora que entender, então, H na condição inicial está numa certa temperatura inicial e H na condição final é a temperatura final. A gente tem que fazer essa integração, né? Então, com isso, a gente fica
já com uma dependência com a temperatura. Então, se a gente souber resolver isso aqui, a gente sabe a dependência da entalpia com a temperatura. Mas aqui a gente tem que pensar, e se a gente está lidando com uma reação química? Numa reação química aqui, não está explícito isso, mas aqui a gente está pensando numa variação de entalpia para um sistema puro, em princípio, certo? A gente está indicando para uma substância só. Numa reação química, a gente vai calcular o ΔH. Não, deixa eu voltar para o vídeo aqui. Né? O ΔH de uma reação química, então ΔH de reação nas condições padrão, a gente viu uma expressão geral, né, em que isso aqui seria a somatória para os produtos da entalpia de cada produto, né, vezes o coeficiente estequiométrico, menos essa mesma, uma somatória equivalente para os reagentes. Né? E aí a gente consegue calcular a entalpia de uma reação. A gente viu que aqui não é tão óbvio, né? A gente não pode usar a entalpia direto, porque a gente não é capaz de calcular a entalpia, mas em termos formais e gerais, essa expressão aqui está totalmente correta. Né? O que a gente precisa saber é que isso aqui geralmente está calculado para uma certa temperatura. Vamos chamar essa temperatura aqui de T inicial. Se eu quiser saber qual que é o ΔH dessa reação na temperatura final, eu tenho que achar uma relação para isso. Né? Então, se eu quiser achar agora essa relação, eu preciso pensar um pouco mais. Se eu usar essa expressão que está aqui em azul, agora, eu posso dar um passo a mais com ela. Então, eu poderia pensar, por exemplo, que a entalpia na condição final é a entalpia na condição inicial mais essa integral, Cp dt. Né? Então, agora, se eu quiser calcular o ΔH de reação nessa temperatura final aí, como é que eu posso fazer? Né? Eu posso pensar que o ΔH de reação nessa temperatura final, então aqui a mudança está aqui, né? Se eu escrever essa mesma expressão e substituir aqui agora, eu poderia pensar assim, que esse ΔH seria para os produtos Ni vezes o H para os produtos na temperatura final, menos esse mesmo somatório para os reagentes Ni vezes o H para os reagentes na temperatura final. Né? Eu posso substituir tudo isso daqui. Né? Então, eu posso substituir agora cada um desses H na temperatura final por essa expressão aqui que eu já tinha para a entalpia na temperatura final. Isso aqui vai dar para mim uma expressão, eu estou achando que eu estou escrevendo muito grande, talvez eu precise de mais um quadro, né? Em que agora eu vou poder expressar o ΔH na temperatura final dessa forma, né? Em que eu vou ter somatório para os produtos de Ni, para cada um deles, né? De H, eu vou pôr só um P aqui, senão vai ficar muito grande a notação. Para o produto na temperatura final, aliás, na temperatura inicial, isso aqui é importante, temperatura inicial, mais essa integral. Cp para o produto dt
Isso para cada produto, né? Então, isso aqui é um somatório, isso aqui está tudo dentro do somatório. Menos esse mesmo somatório agora para os reagentes. Então, H para os reagentes na temperatura inicial, mais a integral de CP para os reagentes dt. Certo? Essa expressão aqui, ela permite que eu expresse dessa forma o meu ΔH da reação na temperatura final. Tá bom? Eu vou pegar esse termo aqui e vou copiar para outro quadro. Tá? Bom, eu vou escrever no outro quadro, até eu descobrir como é que eu faço isso sem perder muita coisa, vai demorar, tá? Então eu vou dar uma olhada nessa expressão, eu vou escrever ela de novo lá do outro lado. Então a gente tem aqui agora, lá do outro lado, lá no outro quadro. A gente tem agora um ΔH de reação na temperatura final, que é dado pelo somatório para produtos de Ni H dos produtos na temperatura inicial, mais a integral de CP para os produtos dt, menos a somatória de Ni entalpia para os reagentes na temperatura inicial, mais a integral de CP para os reagentes dt, nessa condição. Tá? Como isso aqui tem uma soma dentro dessa somatória, a gente pode reescrever isso aqui. Né? A gente pode reescrever isso aqui e ficar agora, separar o termo de entalpia do termo das integrais de CP dt. Né? Então eu vou ficar com CP Ni H dos produtos na temperatura inicial, menos um somatório para os reagentes, equivalente, né, da H dos reagentes na temperatura inicial, mais um outro termo, eu vou separar aqui por esse colchete, que seria a somatória para os produtos de Ni vezes a integral de CP para os produtos dt, menos esse somatório de Ni integral CP para os reagentes dt. Tá. A gente vai reconhecer agora uma coisa. Isso aqui é o ΔH de reação na temperatura inicial, nas condições padrão. Certo? Isso aqui é simplesmente o ΔH de reações. Esse outro termo aqui, a gente tem agora um somatório de CP para produto, um somatório de CP para reagente. Tudo bem, está dentro da integral, né? Mas isso aqui, se a gente definir, a gente pode definir uma coisa aqui. A gente pode chamar de ΔCP, né? É tudo molar aqui, mas enfim, vamos deixar como está. A gente pode chamar de ΔCP simplesmente uma coisa equivalente à entalpia. Então seria Ni vezes CP para os produtos, que não é P, menos um somatório para os reagentes de Ni CP para os reagentes. Tá? Então a gente pode, olhando para essa expressão aqui do jeito que ela está, como foi feito e substituindo, a gente pode agora, então, atualizar esse termo a partir dessa definição e chamar isso aqui simplesmente da integral de ΔCP dt.
Veja, o ΔCP é a variação da capacidade calorífica da solução, né, do sistema, na verdade, quando eu faço a reação. Então, é a variação produto menos reagente da capacidade calorífica das substâncias que estão envolvidas nessa reação. Tá? Então, isso é um dado essencial para se eu quiser resolver esse problema, eu tenho que saber as capacidades caloríficas e a dependência de cada uma delas com a temperatura. Tá bom? Aí, essa nossa expressão fica um pouco mais simples, em que a gente pode escrever agora que ΔH de reação na temperatura final, nas condições padrão, é o ΔH de reação na temperatura inicial e nas condições padrão, mais a integral de ΔCP dt. Isso calculado entre a temperatura inicial e a temperatura final. Eu omiti isso acima para não ficar muito congestionado o que eu estava escrevendo, né? Certo? Então, isso aqui tem nome, né? Então, aqui a gente vê a dependência da entalpia de uma reação química qualquer, ou de um processo químico qualquer, com a temperatura, e isso é mediado pela capacidade calorífica, pela variação de capacidade calorífica quando a gente tem uma reação. Se você não tem variação de capacidade calorífica, certo? Essa dependência, em princípio, ela não existe, certo? Porque se ao fazer a reação ou processo não houver mudança de capacidade calorífica, a gente tem uma independência, vamos dizer assim, entre o ΔH de um processo e a temperatura. Tá? Isso não vai acontecer, é muito raro, né? Mas é isso. Essa equação chama equação de Kirchhoff. E aí o nome do Kirchhoff não ajuda em nada, né? O nome dele, eu sempre tenho que anotar aqui, porque tem um monte de H, um monte de F. Aqui, 2 Hs. Equação de Kirchhoff. Tá? E ela define para a gente a dependência da entalpia com a temperatura, que é a grandeza que a gente vai se preocupar mais agora, enquanto estiver tratando da primeira lei da termodinâmica. Existe uma aproximação que pode ser feita aqui. Alguém consegue chutar qual a aproximação que eu posso fazer para a gente simplificar um pouco mais essa expressão? A aproximação, eu não sei, a aproximação seria falar que resolvendo essa integral é a mesma coisa que CP vezes ΔT, a diferença. No final das contas é isso que acontece, Daniel, você está certo. Só que aí para a gente poder expressar isso de forma de um jeito mais formal, o que a gente diz a gente pode assumir que ΔCP é independente da temperatura. Ou seja, é como se isso quer dizer que as capacidades caloríficas das diferentes substâncias, elas não dependem da temperatura nesse intervalo TI e TF, aí, entre TI e TF, certo? E aí resulta exatamente no que você falou. Se isso for verdade, então a aproximação é essa. Então, a aproximação ΔCP é independente de T. Se ΔCP é independente de T, ΔCP é uma constante, né, em relação à temperatura, ele sai dessa integral. Isso vai implicar que ΔH de reação é ΔH de reação na temperatura inicial, mais ΔCP vezes ΔT. Que é exatamente o que você falou, né, Daniel?
É isso aqui. E aí isso simplifica, porque eu sabendo qual é a temperatura inicial e final e as capacidades caloríficas né, de todas as substâncias que estão envolvidas no processo, eu consigo calcular esse termo aqui, né, essa variação da capacidade calorífica com a temperatura. Os números envolvidos aqui, essa variação, para os processos mais comuns que a gente conhece, ela não é muito, muito gritante. Né? Para processos simples, isso muitas vezes é 1% de mudança, 2%. Né? Para outros processos, existem alguns processos em que o ΔCP é muito importante. E aí a gente pode ter variações muito grandes. Né? Essa equação, ela é razoavelmente usada, mas, de novo, como é que eu vou saber qual que eu uso? Se eu tenho que resolver a integral ou se eu não preciso resolver a integral? Depende dos dados disponíveis. Se eu tenho dados que relacionam a capacidade calorífica de cada substância com a temperatura, eu não posso ignorar, eu tenho que resolver. A gente resolveu um exemplo de alguma coisa parecida na última, na penúltima, no último ou no penúltimo encontro, tá? Mas se eu só tenho capacidades caloríficas que podem ser consideradas constantes, eu chego nessa equação que é chamada equação de Kirchhoff aproximada, né? Tá? E aí a gente consegue resolver de uma forma mais simples, mas a outra, de novo, a dependência com CP, de CP com a temperatura, a gente viu na última aula, é tipicamente polinomial, né? É uma série. E aí, então, não costuma ser uma integral a ser resolvida muito complicada. Né? Tá bom? Uma coisa que a gente pode fazer, então, alguém quer tirar alguma dúvida? Tá, se não, a Tá gente podia tranquilo. tentar resolver um exercício, tá? A gente podia tentar resolver um exemplozinho aqui. Eu encontrei isso numa versão em inglês de um livro de fisicoquímica, eu acho que é o Atkins mesmo. E aí eu copiei para cá, né? Aqui não é uma reação, aliás, aqui não é uma reação, mas é justamente a entalpia de formação da água. Né? Então aqui está dado que a entalpia de formação padrão da água gasosa, né? Água gasosa. Então a gente pode anotar aqui o nosso dado, o ΔH de formação da água em estado gasoso é igual a menos 241,82 kJ por mol a 298 Kelvin. Aí o que está sendo pedido é estime o valor a 100 graus Celsius a partir dos dados que são a capacidade calorífica, heat capacity capacidade calorífica, né? A pressão constante molar da água gasosa é dado. Isso é só para a gente não ter barreira de língua, né? Vou traduzir os dados aqui mais fácil. Para o hidrogênio, é 28,84 joule por Kelvin por mol. E para o oxigênio, é 29,37 joule Kelvin mol.
né? E aí está dizendo explicitamente aqui no final, assuma que as capacidades caloríficas são independentes da temperatura. Tá? Será que vocês conseguem fazer isso aqui em 40 segundos? Não, estou brincando, em 2 ou 3 minutos, de repente? Todo mundo consegue escrever a equação para formação da água sem dificuldades? Valendo? Gente, vocês não responderam se vocês conseguem fazer isso, mas eu estou assumindo que quem cala consente, tá bom?
Bom, gente, foram aí 5 minutos. Vocês conseguiram chegar numa solução? Eu não estou olhando o chat. O Daniel. Pode Oi? falar, Daniel. Eu encontrei 504,055. Então acho que a gente precisa realmente conversar. Vamos lá. Tudo bem. É porque assim, por que a gente precisa conversar? Eu acho que teve uma pequena dificuldade aqui com várias mudanças de unidades, hein? Olha só, a gente tinha chegado aqui. Vamos usar a expressão final, a gente acabou de demonstrar ela, né? Como o exercício assume explicitamente que as capacidades caloríficas são consideradas constantes, ou seja, elas são independentes da temperatura, a gente vai poder usar a equação de Kirchhoff aproximada, certo? Esse tipo de análise de qual equação usar, muitas vezes é muito mais importante que saber a equação, né? Porque aqui é tudo padrão. Porque a equação a gente consegue achar, ou numa prova isso é dado, né? Então, o ΔH de formação da água a 100 graus Celsius, ele vai ser dado pelo ΔH de formação da água a 298 Kelvin, e aí a gente tem que lembrar que 298 Kelvin é 25 graus Celsius, e 100 graus Celsius é 300... É 373 Kelvin. Vamos deixar o ponto 15 para lá, né? Tá? 298 Kelvin mais delta Cp molar, delta T. O delta T aqui é 100 menos 25, né? Tanto faz, aqui o 373 menos 298. O delta T é 75 graus Celsius, é 75 Kelvin. A separação entre graus Celsius e Kelvin é idêntica, né? Então, se a gente usar a mesma unidade, seja 373 menos 298 Kelvin, seja 100 graus Celsius menos 25 graus Celsius, a diferença é sempre a mesma, tá? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, então o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular delta Cp, né? Delta Cp, a gente vai calcular aqui, vai ser a nossa reação. Eu esqueci de escrever a reação, né? Não adianta nada ficar escrevendo as coisas sem escrever a equação química. A nossa reação é H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, dando água. Lembra que, por que eu estou usando meio aqui? Eu estou usando meio para o oxigênio porque a gente está falando de entalpia de formação, portanto, é para formar 1 mol do produto aqui da água, certo? Todo o resto a gente vai adaptar para que a gente chegue a 1 mol aqui do produto final. Então, o meu delta Cp vai ser capacidade calorífica dos produtos, que é, então, 1 mol de água, né? Então, 33,58 joule por Kelvin mol. Isso aqui são todos os produtos, menos o somatório para os reagentes, que é 1 de hidrogênio e meio de oxigênio. Esse meio implica que é 0,5 vezes a capacidade calorífica do oxigênio, certo? Então, aqui a gente tem para o hidrogênio 28,84 menos meio vezes 29,37. A minha letra não está ajudando hoje, mas a gente chega lá. Joule por Kelvin mol. Vejam, aqui é joule por Kelvin mol, hein? E aí que tá... Alguém abriu o microfone, se quiser falar, pode ficar à vontade. Gustavo, fui eu.
Dentro do seu produto aí, não é o mais ao invés de menos? Desculpa? É porque é 28,84, que é do... Isso é um somatório, você tem toda a razão. Obrigado. É no somatório. Obrigado, Rômulo. Vocês perceberam aqui o que o Rômulo apontou de erro aqui? É um somatório das capacidades caloríficas. Então, é hidrogênio mais meio do oxigênio. Eu tinha colocado menos aqui. Tá? E aí, o meu delta CP... Bom, isso aqui vai dar um certo valor, mas então vamos fazer a conta que facilita, né? 33,58 menos 28,84 mais meio vezes 29,37. Aqui para mim está dando menos 9. É isso mesmo? 945? É isso. Aqui foi assim também. Então aqui menos 9,945. A gente tem 5 algarismos significativos, fica então. Joule por Kelvin mol. Né? Então, agora a gente vai usar esse número que nós encontramos e todos os dados que a gente já tinha para escrever de novo a expressão. Então, ΔH de formação da água a 100 graus Celsius vai ser o ΔH de formação a 298, só que agora eu tenho um problema, né? Um problema não, tem que lembrar de uma coisa. A minha unidade aqui, do ΔCP, é Joule por Kelvin por mol. O meu ΔT vai ser Kelvin. Então, a minha unidade, ao fazer essa multiplicação aqui, vai ser Joule por mol. Então, eu tenho que escolher. Tudo tem que estar na mesma unidade, os dois termos. Ou eu passo o ΔH para Joule por mol, que é o que eu vou fazer, ou eu passo o ΔCP para quilojoule por Kelvin por mol. Né? Eu vou preferir transformar aqui o ΔH na temperatura inicial para joules. Então, isso aqui é menos 241.820 joule por mol. Né? Mais menos 9,945, que é o ΔCP, vezes o ΔT, que é mais 100 graus, que é mais 75, aliás, Kelvin. 9, joule por Kelvin por mol, 75 Kelvin. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com unidade de joule por mol mesmo. Esse número aqui vai dar... Percebam que, em termos de grandeza, a variação é relativamente pequena, né? A gente tem aí um valor de 241 kJ por mol, vai ser menos da ordem de 1 kJ por mol, né, a diferença. Vai, que engraçado. Eu estou fazendo a conta errada aqui, pessoal. Vocês me perdoem aqui. Eu não sei se eu estou... Ah, lógico.
Calculador de celular sempre me complica. Tá, cheguei no número aqui mais razoável. O valor que eu encontrei aqui, ao fazer essa conta, isso aqui vai ficar mais negativo, né? Foi menos 242.565 joule. Joule por mol. Ou para ficar numa unidade um pouco mais comum, né? Menos 242,56 kJ por mol. Veja que a variação aqui, se a gente compara o que a gente obteve como resposta e o valor inicial, deu uma diferença de menos de 1 kJ por mol, certo? Para o caso, então, de um ΔH de formação para uma variação de capacidade calorífica relativamente pequena, né, menor que 10 joule por Kelvin por mol. Então, a gente tem aí uma variação de temperatura não muito grande e uma variação de capacidade calorífica também não muito grande. Então, esse termo ΔCP, ΔT aqui, ficou um termo pequeno em relação ao ΔH, que já tinha sido medido para uma certa temperatura, certo? Aí, eu vi que acho que foi o Daniel, falou de um número bem maior. O que acontece? Eu não tenho certeza se foi isso, mas eu estou vendo aqui, eu imagino que a dificuldade tenha sido na mudança de unidades. Tá? Isso é muito comum, esse erro é muito comum nesse tipo de problema que envolve capacidade calorífica e outras grandezas, porque a unidade da capacidade calorífica tipicamente é joule por Kelvin por mol, e aí se a gente não converter quilojoule para joule ou vice-versa, a gente acaba se enganando. Tá? Tudo bem? Sim, o meu erro tinha sido esse mesmo. Eu pensei que a capacidade calorífica estava em quilojoules. Eu fui contando é normal. Isso. Isso é complicado, por isso que é sempre bom quando a gente está resolvendo exercício e escrevendo as unidades. E sair cortando o que der para cortar e comparando sempre. Por mais que demore um pouquinho mais, né? Mas aí a gente evita, às vezes, um esquecimento, né? E consegue detectar os problemas mais fácil. Tá bom? Ô, Gustavo, acho que seria interessante só um comentáriozinho naquela questão mesmo. Deixa eu encontrar ela aqui. Eu combinei com eles, assim, hoje talvez a gente tenha nossa tira de dúvidas. E esse daí lembra muito aquela primeira questão do exercício da lista 2, que também tem uma equação assim. Aí só falar com eles, por exemplo, qual que é a relação desse ΔH de formação a 25 graus com o calor, por exemplo? Porque está bem direto lá esse tipo de situação. É mais uma dica para eles, só para eles terem uma relação disso, uma coisa que a gente viu antes com o calor. Então, como é que a gente faria isso nesses 100 graus? Teria como a gente calcular, por exemplo? Né? Só para dar essa ideia para eles. Eu acho que eu não entendi, Rômulo, o que você está perguntando. É porque aqui a gente está tudo a pressão constante. E você poderia propor a gente calcular o calor dele. Né? É bem simples, um comentáriozinho. Aí, até perguntar para eles, qual seria o calor, a pressão constante nessa situação? Vocês conseguem ver isso diretamente. Eu não sei se isso pode ser muito relevante na hora, mas só para ler. Na verdade, eu acho que a relevância, ela existe num sentido muito importante, que é assim, a gente trabalha muito com definição, né? Então, o Rômulo falou, então eu tenho ΔH e o meu processo acontece aqui a pressão constante, porque é tudo padrão, certo? Então, está tudo acontecendo a um bar. Né? Todos esses processos aqui estão sendo reportados a um bar.
E aí, a pergunta dele é, então, qual que é o calor trocado à pressão constante agora a 100 graus Celsius? Se alguém consegue falar. Né? Agora eu entendi a pergunta. Tá O bem, calor obrigado. seria a entalpia? Exatamente. Exato. Foi Daniel que falou, né? Exato, Daniel. Nessa situação, como a pressão é constante, a variação da entalpia dá diretamente o calor trocado à pressão constante. Tá? Então, é exatamente menos 242,56 kJ por mol. E por que eu falei que é tão relevante? É porque muitas vezes a gente resolve um problema ou entende um conceito em termodinâmica simplesmente lembrando da definição das grandezas. Né? Tem um exercício nessa lista 2 que a princípio parece super complicado, mas se você escrever as definições das grandezas, você vê exatamente a solução. É só descrever, se você escrever a definição de uma grandeza embaixo da outra, você vê a solução do problema, porque é só aplicar as definições. É um dos objetivos, né? Tem um exercício que eu propus para vocês, que a ideia é essa, exatamente, é que vocês vejam as definições, exercício 5. A partir das definições, escrevendo as definições das grandezas que estão envolvidas, vocês podem, né, visualizar essas variações. É por isso que eu né, falei isso sobre o que o Rômulo comentou. Tá? Mais alguma coisa para a gente falar? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, nessa parte, nessa mesma questão. Se você pedisse ela está a pressão constante, né? Mas, por exemplo, se pedisse a energia interna, como que eu saberia qual que é a energia interna dessa reação? Aqui, você poderia calcular a energia interna se você, por exemplo, você tem aqui o Q, certo? Você tem o Q, a pressão constante. Se você calcular também, assumir, por exemplo, que é gás ideal, né? E aí você está olhando aqui para a equação química, e aí você tem que prestar muita atenção na equação química, tá? A gente não escreve as equações químicas nos problemas de termodinâmica porque a gente espera que vocês escrevam sozinhos, né? Exceto quando é alguma coisa um pouco mais que pode gerar mais dúvida, tirando isso a gente não escreve, porque a gente espera que vocês escrevam. Se eu olho aqui para essa equação química, eu percebo que tem uma diminuição do número de mol de gás. Eu passo de 1,5 para 1. Isso quer dizer que, mantendo a pressão constante, eu vou ter uma diminuição de volume. Portanto, eu vou ter trabalho associado a essa reação. Certo? É lógico que essa reação não acontece assim, ela é explosiva, né? Mas, enfim. A gente não está falando de cinética, né? No final das contas, eu vou ter uma variação de volume. E aí eu tenho que calcular o trabalho associado com essa variação de volume. Tá? Então, aí eu teria que dizer aqui se isso aqui está acontecendo de forma reversível ou não. Se não for reversível, que é uma reação química, pode acontecer, essa aqui acontece praticamente instantaneamente, né? Então você teria contra uma pressão constante essa reação, então você calcularia o trabalho. Então você já tem calor, calcula o trabalho, você tem variação de energia interna. Da definição. Certo? Não sei se eu fui claro, Daniel. Não, foi sim, deu para entender. Entendeu? No próprio Watkins, ele tem um exemplo que é justamente a formação de água. Né? Só que lá ele vai para o líquido, né? Uhum. Aí tem direto a equação assim. Esse tanto de moles de gás foi consumido. Então, qual que é a variação de energia? Na verdade, diferença de entalpia e energia interna. Isso é legal ver. Né? Eu vou mostrar para vocês depois, lá na sala. Isso também dá para ver. Exato. Tá?
Tá, eu vou voltar aqui rapidinho com vocês. A gente tem agora mais um tópico que eu queria tratar com vocês, porque hoje seria, em princípio, a nossa última aula da primeira lei, diretamente, né? Na próxima aula eu queria começar a comentar com vocês sobre a segunda lei da termodinâmica. Mas tem uma coisa que a gente vai precisar bastante na segunda lei da termodinâmica que eu ainda não falei, que eu queria falar, que são processos adiabáticos, né? E eu acho que seria legal a gente pensar um pouquinho. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida sobre essa dependência da temperatura, eu ia mostrar para vocês o que acontece nesses processos adiabáticos. Tá? Pode ser? Vocês querem perguntar mais alguma coisa antes de eu ir para lá? Se não, só para a gente não se perder aqui, né? Opa, botão errado. Então, a ideia toda agora seria a gente pensar em processos adiabáticos reversíveis, né? Isso vai ser muito importante quando a gente estiver falando da segunda lei. A definição toda depende da gente ver essa modificação aqui. Do que acontece. Então, até agora, a gente já falou um pouco sobre por exemplo, uma expansão, né? O que eu vou falar aqui explicitamente com vocês é uma expansão adiabática reversível, né? Então, vamos pensar na expansão de um gás ideal. Porque a gente já viu uma outra condição. Vocês lembram que a gente já calculou, por exemplo, o trabalho de expansão para um gás ideal de forma reversível. Só que a gente fez isso a temperatura constante. Então a gente já sabe, né, até agora, nós já vimos uma expansão isotérmica. Que é muito importante. E aí a gente, na expansão exotérmica, ao fazer um gráfico de P por V, a gente viu que, partindo de uma pressão inicial interna, né, e de um volume inicial, a gente tem o processo de expansão e a gente chega num volume final e uma pressão final, e a gente foi capaz de calcular o trabalho sob essa curva como sendo a área aqui dentro, certo? Então, isso aqui deu para a gente o trabalho, a integral desse problema aqui. Isso aqui é uma queda exponencial. A gente já viu isso aqui, né, em outra aula. Isso aqui é uma isoterma, o nome dessa curva, porque a gente está tendo uma expansão né, uma expansão a temperatura constante. Agora, a gente vai fazer não uma isoterma, porque a gente está falando agora de um processo adiabático. Então, o processo adiabático, você não tem troca de calor com o ambiente. A isoterma, quando você expande, o sistema pode trocar calor com o ambiente para manter a temperatura interna constante. No processo adiabático, isso não acontece. Então, a gente tem variações que estão associadas com mudança de temperatura do sistema. Então, o gráfico P por V vai ser um pouco diferente. Tá bom? Mas a gente pode assumir, a gente pode resolver esse problema sem grandes traumas, né? Então, é um processo reversível. Então, se é um processo reversível, isso aqui implica que a pressão
é igual à pressão externa em todos os momentos, né? Então, é uma expansão que acontece contra uma pressão que é igual, né, à interna o tempo todo, como era nesse caso aqui que a gente resolveu da isoterma. Se isso é verdade, a gente já viu que a diferencial do trabalho é igual a menos P dV. Lembra que o menos aqui é por causa da nossa notação, né? Outra coisa que a gente pode dizer aqui, né? Isso aqui é do fato da gente de ser um processo reversível, então a gente vai ter que integrar isso aqui para achar essa dependência de PDV. O fato de ser um processo adiabático tem uma implicação, então lembra da coisa da definição, né? Os nomes vão dar muitas dicas para a gente. Processo adiabático. O que isso quer dizer? Quer dizer que a troca de calor com o ambiente é zero. Se Q é igual a zero, isso quer dizer que o ΔU, que é Q mais W, a gente tem agora Q valendo zero. Né? Então, agora o meu ΔU vai ser igual simplesmente ao trabalho. ΔU, da definição também, a gente lembra que capacidade calorífica volume constante é ΔU, ΔT, a V constante. Então, a gente também pode escrever DU como sendo CV dt. Certo? Só que DU, o ΔU é igual ao trabalho, então DU vai ser igual ao diferencial de trabalho. Então eu posso igualar esses dois termos aqui. Ó. Isso para um processo adiabático, tá? Então, vejam que está tudo aqui dizendo qual a condição. Então eu posso escrever aqui que CV dt é igual a menos P dV. Certo? Até aqui eu só estou aplicando as definições. Né? Aí eu vou lembrar que isso aqui é um gás ideal. Se é um gás ideal, para um gás ideal, a pressão pode ser escrita como nRT sobre V. Vou substituir aqui a pressão. Né? Então aqui eu vou continuar escrevendo CVDT igual a menos nRT sobre V dV. Vou fazer um tracinho aqui para eu não ter que mudar de página tão rápido. Tá bom? Então, se eu fiz isso aqui agora, bom, vamos isolar, né, agora os termos em temperatura e volume. Já vou fazer isso do outro lado, né? Então, vamos isolar aqui CV sobre T dt igual a menos NR sobre V dV. Como é que eu faço agora? E agora, de novo, eu quero chegar aqui no gráfico de P por V, mas por enquanto eu estou com T por V. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí o que acontece aqui? Numa expansão, então eu tenho o meu sistema a uma temperatura inicial, volume inicial, que vai, como é adiabático, a temperatura não é constante, né? Então, ao expandir, eu vou para um volume final, só que a temperatura também muda, então para uma temperatura final. Para eu saber os valores finais, eu vou precisar, e o que está envolvido, né, nesse caminho, eu vou precisar integrar dos dois lados, tá? Então, para fazer isso, eu vou integrar CV sobre T, né, dt, entre T, I e T, F, e vou integrar entre VI e VF, vou pôr o menos para fora já, né? NR sobre V dV. Agora, a gente vai pensar em algumas coisas. Como, de novo, como é gás ideal, a capacidade calorífica, volume constante de um gás ideal é um valor constante, né? É uma das propriedades desse modelo, né, de gás ideal.
Então, eu vou ficar agora como integral de 1 sobre t dt. A mesma coisa aqui, bom, não é a mesma coisa, que não é uma aproximação, né? N e R são constantes, a gente está assumindo que não tem vazamento, né, no nosso sistema, então o número de mols é constante, e o valor da constante dos gases também é um só, né? Então a gente vai ficar agora também com uma integral de 1 sobre V dV. Essas duas integrais, elas dão a mesma coisa, né, vamos dizer assim. Então a gente vai ficar com CV integral de 1 sobre t dt, que dá ln de t final sobre t inicial, nessa aproximação de gás ideal. Isso é igual a menos nr ln de v final, por entre parênteses, né, sobre v inicial. Né? Para a gente não ter que ficar carregando esse sinal negativo aqui, vamos lembrar que menos ln de A sobre B é igual a ln de B sobre A. Né? Lembra disso? Então, a gente pode reescrever isso aqui como sendo CV ln de TF sobre TI igual a NR ln de VI sobre VF. E aí a gente junta as constantes, né, de um lado só. CV sobre NR ln de TF sobre TI igual a ln de VI sobre VF. Vou fazer mais um tracinho aqui para a gente não tentar terminar isso aqui, apesar de que eu duvido que eu consiga. Né? Agora eu vou definir C minúsculo como CV sobre NR. Tá? Então eu vou ficar com esse Czinho, que multiplica esse LN, TF sobre TI. Eu estou fazendo passo a passo aqui para a gente tentar evitar a barreira ligada à matemática. VI sobre VF. Aí eu vou lembrar também que se eu tenho aqui uma constante que multiplica um ln, eu posso escrever o ln com argumento elevado a essa constante. Né? Então, eu posso escrever isso aqui, ó, ln de tf sobre ti elevado a c é igual ao ln de vi sobre vf. Com isso, agora eu posso elevar os dois lados à exponencial, e o ln não precisa mais estar aqui. Então, eu vou ficar com TF sobre TI elevado a C igual a VI sobre VF. Então, volume inicial sobre final. Né? Tá? Não vai ter jeito, eu vou ter que abrir uma nova lá. Então, a gente chegou nessa equação. Essa demonstração aqui, alguém tem alguma dúvida? Porque eu vou andar um pouquinho mais com esse resultado aqui só. Tá claro o que eu fiz? Ou é grego? Tá dando para entender. Tá dando para entender? Tá, essa demonstração ela é relevante, mas mais relevante é o resultado que a gente vai chegar, né? Se vocês olharem, eu acho que deve ter essa demonstração no Atkins, tenho quase certeza. Tá? Às vezes o que eu falei não está claro, mas vocês conseguem clarear mais lendo no livro. Também, né? Então a gente chegou até aqui à conclusão de que a temperatura final sobre a inicial elevado ao C, que é basicamente a relação entre capacidade CV molar por R, né? Isso vai dar, igual a VI sobre VF. Bom, isso é o mesmo que eu escrever que VI TI elevado a C é igual a
VF TF elevado a C. Que é a mesma coisa que escrever que V vezes T elevado ao Czinho é uma constante. Certo? Isso aqui não é... a aproximação aqui está no fato da gente ter tirado o CV da integral quando a gente estava resolvendo. Então, formalmente, essa expressão vale para gás ideal. Né? Deixa eu ver o que mais eu queria falar. Sim. Muitas vezes a gente pode estar interessado em achar aqui as temperaturas, né? São dados os volumes, e eu estou interessado em prever as temperaturas. Então, se eu tirar a ceésima raiz, eu vou ficar que T final sobre T inicial é igual a V inicial sobre V final elevado a 1 sobre C. Né? Pode ser que, em alguns casos, essa expressão seja mais útil. Agora, a gente pode usar eu não vou fazer, né, uma nova dedução, mas a gente pode fazer uma demonstração similar para a relação P e V. Né? Só que aí a gente vai ficar com uma relação como essa daqui, que se escreve assim, né? P final, V final, elevado a um gama, é igual a P inicial, V inicial, elevado a esse gama. Onde, né, o gama é dado pela relação entre as capacidades caloríficas, a pressão e a volume constante. Ixi, o molar aqui não está saindo, mas vou pôr aqui embaixo. Tá? É isso aqui, tá? Essa relação, ela parte de uma dedução muito similar a essa, né? Então, também a gente pode escrever que PV elevado a gama é uma constante. Também é uma forma de... Opa! Cheguei muito perto lá do topo. É uma constante. Né? O que tem de interessante aqui? O que a gente precisa notar? Né? Para qualquer situação, capacidade calorífica, a pressão constante é maior que a volume constante. Para gás ideal, a gente percebe a diferença da R, né? A constante dos gases, normalmente, em torno de 8 joule por Kelvin por mol. Então, gama é quase, eu posso dizer que ela é sempre maior que 1. Se gama é maior do que 1, quer dizer que a gente tinha lá, vou escrever agora maior, né? A gente tinha lá o gráfico P por V. Nosso gráfico P por V para uma isoterma, ele chegava numa situação assim. Então, para um V final, partindo de um V inicial, a gente tinha uma certa queda aqui, né? Para um processo reversível isotérmico, né? Então, aqui seria a isoterma. Partindo de uma PI até uma PF. Como o gama é maior do que 1, quer dizer que o termo que a gente tem conhecido PV como uma constante, quando é isotérmico, essa queda da pressão com o aumento do volume vai ser maior quando a gente está, por causa dessa relação aqui do gama ser maior que 1. Então, num processo adiabático,
a gente tem uma queda mais acentuada da pressão para o mesmo ΔV. O ΔV é o mesmo, né? Então, isso aqui é a variação de volume, né? Então, para uma adiabática, para uma curva adiabática, a gente vai ter sempre uma queda de pressão maior do que para a mesma variação de volume acontecendo de forma isotérmica. E como é que a gente pode interpretar isso, né? O que acontece é que na curva isotérmica, ao expandir, o sistema pode absorver calor do ambiente para manter a temperatura constante, certo? Então, a velocidade média das moléculas se mantém constante, porque ela depende basicamente, no caso de gases, depende basicamente da temperatura, né? Mais diretamente, né? Para todas as moléculas, todos os sistemas depende. Já no processo adiabático, não existe esse fluxo de energia para dentro do sistema quando a gente tem a expansão, né? O sistema está isolado. Então, o que acontece é uma queda, tipicamente, da temperatura nessa expansão, porque você usa essa energia para aumentar o volume. Ao fazer isso, você diminui a energia cinética das moléculas, o que vai causar uma queda na pressão associada com essa expansão, né? Então, num processo adiabático, tipicamente a gente tem uma queda de pressão muito maior. A gente pode fazer uma analogia similar ali à da temperatura, né? Tá bom? Então, por que isso vai ser importante? Porque a gente vai analisar um ciclo, logo, em que a gente tem processos adiabáticos e exotérmicos consecutivos. Isso tem uma consequência importantíssima para a nossa forma de ver os processos físico-químicos, né? Químicos e físico-químicos em geral. Tá? No fundo, toda a discussão era voltada a gente tentar olhar esse gráfico e entender. Outra coisa que é importante vocês verem aqui também, percebe que o trabalho aqui, que é a área continua sendo a área sobre essa curva, ele vai ser menor na curva diabática, tá? Está sendo realizado o trabalho, sim, mas você obtém menos trabalho do que na isotérmica, tá bom? Ficou claro o que eu estava querendo mostrar para vocês? Vocês querem falar alguma coisa? Acho que tá tranquilo. O que acontece aqui, de novo, é o exemplo que o Daniel estava falando, né? Agora, como é que eu calculo, por exemplo, trabalho? Bom, é um processo reversível, certo? Então, você pode calcular trabalho aqui, porque você sabe, né? A dependência é PDV. Então, como é que eu calculo variação de energia interna nesse processo? E vejam que a energia interna, ela vai variar nesse processo adiabático, certo? Porque o sistema está realizando trabalho, né? Mas você tem calor trocado, você não tem calor trocado, então é só o trabalho que varia a energia interna. Você pode calcular todas as grandezas da mesma forma aqui, mas da definição você já consegue saber algumas coisas. Por exemplo, se o processo é adiabático, quer dizer que o calor trocado é zero. Mas isso não implica que a variação da energia interna é zero. Né? E são essas coisas, essas definições, elas são relevantes, né? E a gente tem que pensar nelas frequentemente quando a gente está analisando esses sistemas. Alguém abriu o microfone, pode falar. O João Paulo fez uma pergunta interessante. Ele perguntou se o gás, saindo de um frasco de desodorante, um aerosol, sofre um processo adiabático, né? Mas adiabático, não, nesse caso, você tem gás saindo de uma pressão alta para uma pressão menor. Não é bem um experimento de Joule, mas o que você tem é isso,
certo? Então você está tendo uma expansão contra uma pressão baixa, e você não tem uma fonte de calor ali consistente para o sistema. Então, como a expansão é muito rápida, acaba baixando um pouco a temperatura. Certo? Ele não está imerso num banho termostático, né, de forma a garantir que você consiga jogar calor para dentro. Então, se você segura, né, em alguns aerossóis, você sente a diminuição de temperatura. Se fosse adiabático, aí a gente não sentiria, porque aí você não teria essa troca, né, essa absorção de calor pelo sistema para compensar isso. Com o tempo, compensa, né? Você perdeu lá o gás, o sistema absorve calor suficiente para voltar à temperatura ambiente, né? Ali é uma questão mais cinética também. Não sei se era isso que você estava perguntando, João Paulo. Deixa eu parar de compartilhar aqui, aí eu vejo também o chat. Aí. Tem aqui. Isso, uma expansão rápida, no caso, isso, exato. Aí você vai perceber isso, mas o sistema está absorvendo calor, ele só não consegue absorver na taxa necessária para que a temperatura não varie, né? Mas depois ele absorve calor suficiente e volta para a temperatura ambiente, né? A diferença aí é mais a velocidade da troca de calor então, não é um processo isotérmico, mas está muito longe também de ser adiabático, que é a realidade, né? Também o adiabático perfeito, a gente praticamente pode dizer que é impossível de ser atingido, né? Sempre tem algum tipo de troca. A gente chega perto, mas a gente nunca atinge, né? Assim como o reversível também, né? Nada é reversível, perfeitamente reversível. Porque a gente sempre tem uma variação, a gente só consegue fazer variações macroscópicas das coisas. Então, o reversível é conceitual, a gente consegue chegar relativamente perto de ser reversível, mas a gente não consegue ter um processo perfeitamente reversível, né? Ele acaba sendo uma condição limite, né? O reversível é sempre uma condição limite, né? Alguém abriu de novo, pode falar, fica à vontade. Eu não estou vendo quem abriu. Ah, tá. A parte da reversibilidade vai estar ligada ao conceito de entropia? Também, né? Sim, porque a troca de calor de forma reversível, ela define a entropia. A gente vai ver uma definição de entropia que está baseada na troca de calor reversível, tá? E isso tem uma consequência muito interessante, né? Porque isso depois vai desembocar em equilíbrio químico para a gente, tá? Com o tempo a gente chega lá. Realmente, a reversibilidade é muito importante, em geral, em química, né? Essa condição da reversibilidade, vocês vão perceber que é ela que indica para a gente o equilíbrio químico. A condição de equilíbrio químico, ela é associada à reversibilidade do processo, de um processo químico qualquer. Tá? Mas, de novo, ela é interessante porque no equilíbrio químico a gente tem um processo que é efetivamente reversível, né? Mas é uma condição, um ponto, né, no seu sistema. A gente vai ver isso com calma. Espero que a gente veja com calma, né? Mais alguma pergunta? Alguém, se vocês quiserem falar, a Isadora e o Daniel tinham se manifestado sobre a necessidade de conversar um pouco sobre a lista também. Vocês querem fazer isso agora? É uma oportunidade boa, gente. Eu deixei passar um tempo lá e ninguém pronunciou mais, né? Ontem eu não podia, mas hoje eu posso conversar com vocês mais tarde. A gente pode usar essa hora também para tirar umas dúvidas aqui, junto com o Gustavo. Né, eu tô meio doente, mas eu não consegui fazer nada essa semana com vocês, mas deve melhorar. Eu tô tomando remédio. Assim, se você, professor, tiver
conseguisse terminar a matéria que você queria passar, eu acho legal, sim. Em princípio, sim, Isadora. Eu ia parar por aqui, né? Vocês têm algumas coisas para vocês verem para a lista, né? Então, a expansão de Gel Thompson, por exemplo, eu estou deixando por conta de vocês para vocês tirarem dúvida, tá? Tem exercício na lista sobre ela. Mas o que eu pensava em falar sobre a primeira lei acabou agora quando eu falei da expansão reversível adiabática. E aí, se você quiser perguntar alguma coisa sobre a lista, é uma boa hora. Está sempre aberto, mas agora também é uma boa hora. Vou abrir aqui a lista rapidinho, só para eu ver o número certinho para te falar. Você quer que eu compartilhe a lista? Eu estou com ela aberta aqui. Eu acho que vai ajudar. De novo, eu vou ficar sem ver vocês, mas aí você vai falando, né? Lista 2. Ô, Gustavo, eu tenho só um comentário com o que o João Paulo estava falando, porque você pode aproximar, você pode propor agora que você aprendeu termodinâmica, se você tem um aerosol a 1 ml, a uma temperatura, e ele expande para 1 litro, por exemplo, usando até a lei dos gases ideais, você pode até imaginar o que acontece com a temperatura dele. Você pode propor você mesmo. Ele está a 3 APM, vai para 1 ATM, e faz essa conversão. Aí você pode ter uma ideia do que acontece com esse gás dentro do aerosol, o que você esperaria se ele fosse um gás perfeito. Né? Você está pegando... Só lembra de você não tem como garantir temperatura constante, então você tem que pensar nas duas variações, né? É só isso. É interessante até você ver o que pode acontecer com a temperatura, né? Se ele for para um volume muito grande, ele pode expandir e a temperatura vai diminuir. Né? Esse tipo de coisa, quando você vai fazer um produto, você tem que pensar também. É importante. Só colocando uma coisa que vocês já sabem. Você pode tentar prever como é que esse gás vai se comportar. A mesma coisa quando você está numa bomba de bicicleta. Você está apertando aquele gás, fazendo um trabalho sobre ele, o que vai acontecer na temperatura dele? Agora, talvez, né, a gente espera que vocês possam prever minimamente isso, né? O que acontece com o gás quando você vai de 1 APM para 3. É a mesma ideia. Isadora, você já lembrou aí o que você queria perguntar? É bem específico ou é geral? É um pouquinho específico. Eu tô com um pouco de dúvida na hora de resolver a questão número 3 e a questão número 4, porque eu não entendi muito bem se eu tenho que pegar e fazer meio que a entalpia de formação, considerando o tipo de ligação que tem, se tem alguma forma diferente de fazer entalpia dessa reação. Fiquei em dúvida em como fazer isso. No exercício 3, especialmente, né, você tem que pensar um pouquinho, você tem que tomar um pouco de cuidado, que tem uma mistura de dados aí, né? Então, você tem aqui o ΔH para essa reação, certo? Então, está dado. Computar o valor de 109 kJ por mol para o ΔH da reação de hidrazina dando N2H2 e hidrogênio, né? Aí você sabe o ΔH de formação da hidrazina, porque isso aí é dado para você, então, o N2H4. E aí, você assume que a estrutura dessa substância é como está dada aí, né? Não está representada da melhor forma, né? Mas seria hidrogênio, nitrogênio, dupla nitrogênio, hidrogênio, né? Aí ele está pedindo para calcular a entalpia de ligação N dupla N. Aqui nesse exercício, o jeito mais razoável, que está faltando um dado aqui, né? Se a gente olhar rapidamente, que a gente tem que saber, a entalpia de formação do hidrogênio é 0, né? Então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Aí a gente vai ficar com uma incógnita, que é saber a entalpia de formação do N2H2. O jeito mais fácil de resolver esse exercício é você pegar uma tabela
e achar a ligação NH. Né? Porque aí a sua única incógnita, quando você abrir, né, as energias de ligação do N2H2, passa a ser a N-dupla-N. E aí você consegue estimar esse valor da entalpia da ligação N-dupla-N, e você pode comparar com o valor tabelado também. Né? Não sei, tá? Eu faria dessa forma, esse exercício. E aí, você quer agora fazer o ΔH de formação do NH gasoso a partir das entalpias de ligação. De novo, você tem que escrever essa equação química no quadro. Qual que seria a equação química para a formação do radical NH? Ela seria metade de N2, que é o elemento, né, no seu estado padrão, metade do gás, meio mol de N2 gasoso, mais meio mol de H2 gasoso, gerando NH. Essa aí seria a equação química de formação para o radical NH gasoso. E aí, se você achar, agora, de novo, uma tabela de energia de ligação que tem no livro do Atkins, talvez vocês achem em outros lugares na internet, mas o livro do Atkins é mais garantido que vocês vão ter esses valores de energia de ligação média razoavelmente atualizados, né? E aí você calcula o ΔH considerando que você vai primeiro quebrar as ligações NN, hidrogênio, hidrogênio, para depois formar a ligação NH. É isso. Não sei se estou sendo claro, se eu não tiver, você me avisa, por favor. Não, agora eu acho que deu para entender, sim. Ok? Mais alguma dúvida? E aí, isso aqui sempre vale, tá? Muitas outras vezes aqui nesses exercícios é interessante a gente ter manter sempre por perto, né, disponível de alguma forma, esses arquivos que vocês usam, conseguem acessar lá na biblioteca, né? Acessar o livro e procurar essas tabelas lá sempre vai ser uma boa opção, né? Alguns desses exercícios, deixa eu ver se tem outros aqui, eles vão exigir de vocês essa busca, né? Se eu não me engano, o exercício 7 é um deles. Tem um monte de dados aqui, mas eu acho que ainda está faltando, então vocês têm que ir atrás. Né? Deixa eu voltar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida específica da lista? Professor, Diga. só uma pergunta na 4 mesmo que você falou. Por exemplo, que você falou da reação ser meio de N2 mais meio de H2 para formar o radical. Tem problema assim se eu tivesse feito a equação dobrada, N2 mais H2, formando 2NH? O problema é que você vai encontrar o dobro do ΔH de formação. Aí eu posso só dividir por 2 no final, que eu fiz isso. Eu fiz tudo, depois eu dividi por 2 no final. Desde que você deixe claro o que você está fazendo, Daniel, dá, entendeu? Agora, se eu achar que você está me reportando lá para 2 mol de NH, eu vou ficar confuso, entendeu? Porque a definição, desculpa, a definição indica que é para 1 mol, né? Então, se você for indicando o que você está fazendo, não precisa economizar palavras, não. Você fala, então, considerando agora que é para 1 mol de NH, eu vou dividir por 2 o valor. Então, o ΔH de formação é tanto. Entendeu? Explicar o que você está fazendo. Aí não tem problema. Sim, entendi. Tá? E uma outra pergunta que eu tinha também, eu fiquei com dúvida na 6. A 6 seria para usar a equação que você falou hoje na aula, né? Equação a que tem integral, né? Eu esqueci o nome dela. A lei de Kirchhoff. Kirchhoff. A 6 seria para usar essa lei, não é?
Não. Não? Não seria para ver a entalpia de Peraí. 250 e a entalpia 31? Entalpia de formação a partir de entalpias de solução. Os metais puros e as ligas abaixo, que estavam todos originalmente a 31, foram despejados sobre estânio e o calor do processo foi medido. Então, na verdade, não precisa, porque você está te pedindo para calcular isso a 31 graus Celsius, que é para onde os dados estão sendo reportados. Não, eu tinha entendido que esses dados estavam para 250. Não, eles estão... Tá? Sim. Não, a 31, né, na verdade. A ideia é que ao fazer isso, eles liquefazem e depois eles vão cair para 31. Né? A ideia toda... Liquefaz? É a formação dessa liga, né? Sim. E só uma outra dúvida. Qual que seria a reação para formar a liga? Que eu não consegui montar de como que a reação iria ser. Então, a liga é o produto final. Então, a liga... desculpa. Essa liga aí, a fase zeta, ela é meio de prata para meio de cádmio. É meio estranho esse jeito de reportar, mas é assim que se escreve liga mesmo, né? Então, você vai ter, partindo para formar um mol de liga, você tem que partir de prata e cádmio, certo? Aí o coeficiente da prata seria meio, do cádmio meio, e Isso, um para liga. isso, para formar a liga. Sim. E a mesma coisa para a fase gama. Não, então eu tinha pensado certo mesmo. Que eu tinha pensado se podia fazer assim, mas eu não tinha certeza. Que eu nunca tinha visto assim, reação para formação de liga. Pois é. Aí você tem que tomar cuidado aqui com os coeficientes da fase gama, especialmente, tá? Sim. No fim, muita coisa você vai resolver pela lei de Hess, né? É a mesma ideia. Assim, reagente, produto. Tem sempre esse delta aí. Mais uma dúvida sobre essa questão 6. Importa a quantidade do estanho, porque eu estou ali fazendo a reação e aí tem uma proporção de estanho. E aí depois, quando eu vou fazer a lei de Hess, eu preciso saber que é igual, né, a proporção de um lado e do outro para poder não precisar contar com ela. Então, o que acontece aqui? Na verdade, o que você tem inicialmente é prata e cádmio, certo? E aí você tem a formação da liga. O estanho, ele está ali para ser o meio em que esse processo acontece. Então, no fundo, ele não participa, ele não é nem reagente nem produto. Como, né, a gente não precisa se preocupar com o caminho que esse processo passou, certo? O importante é que no começo eu tinha prata e cádmio e no final eu tenho as duas ligas diferentes. Não sei se estou sendo claro. O estanho aí ele acaba não sendo relevante. É porque eu pensei que quando você misturava a prata e o estanho, eles iam dar uma liga de prata e estanho, e a mesma coisa com cádmio, e depois eu poderia fazer a lei de Hess e encontrar a liga zeta e a liga gama. Então, pode ser que seja isso que acontece. Entendeu? Mas a gente não... o estanho, no fim das contas, ele é só um meio para que a gente consiga medir esses ΔH, certo? Esses ΔH são da interação de cada uma dessas substâncias com o estanho. Mas, no fim das contas, o que me interessa é a formação dessas ligas. Então, a chamada lei de Hess, quer dizer, o fato do ΔH ser uma função de estado, permite com que, ao medir esses ΔHs aqui, da interação com o estanho,
eu possa calcular o ΔH de formação da liga, sem levar o stanho em conta. Eu entendi. Eu fiz assim mesmo. Eu fui fazendo e não. Eu levei em conta, mas não levei em conta. Eu falei, bem, é uma proporção X e depois a mesma proporção X e a mesma proporção X, e aí eu fui cortando ele para poder encontrar o ΔH de formação. Tá certo. A abordagem tá certa. No fim das contas, o que aconteceu é que você imergiu, né, cada um desses materiais no estanho líquido, né, e mediu o ΔH desse processo. A relação entre esses ΔHs vai permitir que a gente calcule o ΔH de formação da liga, mas o estanho em si, ele não entra na conta final. Como você falou, você vai descontando ele dos processos. Tá certo. Muito obrigado, então. Professor, eu tenho só mais uma pergunta. Com relação a essas questões que você passou sobre a derivada, eu estou tendo um pouco de dificuldade de resolver elas. Se eu não me engano, acho que são questões que tem que fazer sobre a derivada. Você tem alguma dica, algum lugar que eu possa falar para eu rever esses conceitos e tentar fazer? Porque eu peço aí, aí eu chego num certo, tipo, eu não consigo, por exemplo, colocar a derivada da entalpia em relação à pressão, a volume constante, tá? Fico meio enrolada na hora de fazer as relações. Na verdade, o que acontece aqui, por exemplo, você sempre pode, né, o próprio Atkins tem uma revisão de matemática, em que ele vai, deixa eu ver se eu encontro isso aqui fácil. O apêndice 2, pelo menos, da 8ª edição, é de técnicas de matemática. Então, tem desde logaritmos até diferenciação e integração. E aí você tem lá o apêndice 2.6. Deixa eu te mostrar. Eu vou interromper aqui a lista e vou mostrar para vocês o Atkins, tá? Então, aqui, vocês têm aqui um apêndice 2, por exemplo, do livro do Atkins, né? Então, ele tem a versão em português, tá? Que eu só tenho em inglês. Vocês têm acesso a ela, irrestrito. Você tem lá, em cálculo integral diferencial, diferenciação, integração e derivadas parciais. A vantagem de você dar uma olhada aqui para revisar, então vamos lá no apêndice 2.6. Se alguém tiver labirintite, me avisa que eu vou mais devagar. Aqui. A grande vantagem de você olhar o apêndice do Atkins para isso, é que ele vai usar exatamente a mesma anotação que ele usa no texto. Então, vai dar uma facilitada na sua vida, né? Então, ele vem aqui, vai definir derivada parcial, o que significa, né? Eu posso calcular, então, a diferencial da função f em relação a x, desde que eu mantenha a y constante. A diferencial total vai ser dada para a soma desses dois termos. E assim por diante, ele vai fazer uma série de aplicações, né? Discutindo exatamente esse jeito dele trabalhar com diferencial. Eu não sei se é aí que está a sua dificuldade, Isadora. É Isadora que está falando, né? Porque eu não estava olhando, mas pela voz eu achei que era. Isso. Entendeu? Aí ele vai te dar essas dicas. Vai estar em português lá, né? Você não vai ter, não sei como que é o seu inglês, mas você não vai ter a barreira da língua. Aí você pode ver se isso é suficiente para você entender o que ele quer. Tipicamente, eu vou te dizer que isso aqui ajuda, mas suficiente é uma página que tem aqui, tá vendo? Não é grande, não é muita coisa, né? O que eu vou te dizer é que a gente tem uma outra dificuldade com matemática, né? Eu não sei como é que foi para vocês o cálculo,
mas em período de pandemia eu imagino que as coisas não estejam sendo fáceis, né? Daqui a pouco eu respondo, João Paulo. Mas o que acontece é assim, a matemática, a gente fica muito preso no XYZ, né? Eu não estou brincando, não. Parece brincadeira, mas não é. A gente fica muito preso a variáveis genéricas. E aí, quando a gente vai associar uma variável que tem significado físico, às vezes a gente se perde, né? Porque ao colocar um significado físico na variável, a gente simplifica muito a matemática, porque aquelas considerações gerais que têm que ser feitas, muitas vezes não são necessárias quando a gente está pensando em alguma coisa que tem significado físico. A gente sabe, né, que se não acontecer de uma certa forma, é porque não vai ter significado físico suficiente para você resolver o problema. Eu não sei se é isso, Isadora, também, porque às vezes você consegue resolver del x, del y, mas não consegue resolver del p, del v. Porque aí você tem que lembrar que um é pressão, o outro é volume, e às vezes as coisas o significado físico começa a se confundir com a matemática, né? Não sei se é esse o problema que você está tendo. Eu acho que eu tô tendo um pouco de dificuldade, mas é com a notação mesmo, porque eu consigo derivar tudo bonitinho, só que na hora que chega de montar e poder fazer a comparação, eu fico meio enrolada. Então pode ser que esse apêndice aí dos livros de Física-Química te ajuda. Não é só o Atkins, não, tá? O Levine também tem. O Boa, que eu não lembro se tem, mas deve ter também. Sempre tem uma revisãozinha de matemática, porque justamente é onde o autor do livro coloca a anotação, né? E aí, ao se acostumar com a anotação, muitas vezes você consegue ter uma ideia melhor do resultado, né? Talvez seja bom você dar uma olhada assim. Aqui o João Paulo está falando que ele queria uma correção da lista. Olha, pode ser, João Paulo, a gente tem uma dificuldade com o tempo, né? Então, você está pensando em ter uma correção por escrito? Eu acho que eu tendo a concordar com o Rômulo, né? Seria bom vocês trazerem essas dúvidas para as aulas, para ver se a gente consegue resolver isso aqui. E aí a gente está sempre aberto, né? Essa resolução. A resolução completa da lista, posso analisar isso, né? Eu tenho alguns gabaritos que eu uso para corrigir mais rápido as questões. O problema é que na aula a gente tem um tempo meio finito, né? As listas, elas tendem a ser longas, e a ideia é que eu não fique só resolvendo, né? Se eu vou vir para cá com ela, eu gostaria que a gente discutisse elas, não só fazer a resolução. E aí a gente tem problema de tempo, né? Professor, Pode falar, Daniel. se for possível, você poderia, por exemplo, você falou que tem o gabarito delas, tipo, da primeira lista que ela já entregou, você podia tipo, passar o gabarito para a gente, só para a gente comparar dos que a gente já teve, e se tiver alguma dúvida, tipo, não bater com o gabarito da correção, aí a gente traz na aula para poder tirar a dúvida. Só para a gente ter uma ideia, se a gente que não vai corrigir todas as questões, né? Só as que a gente entregou, mas, por exemplo, as outras também, para saber se a gente acertou elas ou não. Isso eu preciso pensar um pouco. Tem um problema nisso, né? Que é... Enfim. Eu vou pensar um pouco, Daniel, no seu caso, na sua ideia, tá? Obrigado pela ideia, mas eu preciso pensar. Professor, aqui, a Júlia pediu para perguntar ao senhor até que horário vai ser a entrega da lista na sexta? 11h59 ainda é sexta, tá? Não tem horário, não. Obrigada. Né? Tá? Porque eu também não vou conseguir parar na sexta, né, para começar a corrigir, então não tem sentido eu obrigar vocês a entregarem até um certo horário.
Vocês conseguem ver parte da correção lá no Meet? Ou vocês, assim, a gente tem comentários nos arquivos de vocês que estão corrigidos. Exato. Né? Vocês conseguem olhar esses comentários aí facilmente? Porque se tiver algum erro, alguma coisa que vocês não concordam, vocês podem falar também, tá? Exato, Romulo, bem lembrado. Vocês já colocaram correção? Porque eu olhei e ainda não tinha. Eu acho que o Rômulo já colocou uma parte, eu ainda não coloquei, porque o que a gente vai fazer é isso mesmo que o Rômulo falou, bem lembrado, Rômulo. A gente não pretende só dar uma pontuação para vocês. Então, lá na correção dos exercícios de vocês, vai ter um comentário, né, indicando para vocês se houve um erro, qual foi o erro, ou se a resolução está certa, né? Então, a minha tendência é colocar um ok lá. Então, se você pegou o exercício 3 e acertou ele de ponta a ponta, vai ter um ok lá dizendo que tá tudo certo, né? E a gente deve, na medida do possível, né, colocar comentários sobre as resoluções, sobre os enganos, né? Muitas vezes eles se repetem, né? Às vezes o erro é um conceito, né? E aí a gente vai ter uma discussão conceitual também na correção. Como eu falei, né? A gente não consegue corrigir a lista toda de todo mundo, né? A gente, infelizmente. Mas vai ter bastante comentário lá que não serve exatamente como um gabarito, mas serve como referência, né? Para vocês verem alguma dificuldade conceitual. Eu me lembro que muitos estudantes tinham problemas para acessar os comentários. E aí um estudante semestre passado me indicou que muitas vezes vocês têm que acessar a lista, né, que está lá, que vocês, entregaram, né? E vocês pedem para ela ser aberta numa nova aba do navegador. E ao fazer isso, vocês têm acesso mais melhor ou mais fácil, né, aos comentários. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, porque eu não consigo ter acesso a nada como estudante, né? Eu não consegui me colocar como estudante na turma para ver, né? Mas eu entendi que era isso. Então, se alguém estiver tendo problemas para visualizar comentário, às vezes simplesmente pede para abrir a sua lista numa nova tela, numa nova aba, aliás, do navegador, que você vai ter acesso aos comentários que já foram feitos. Tá? Para aproveitar essa oportunidade, o Isadora, você mesmo que perguntou, você pode ir agora na sua lista 1 e abrir uma nova aba para ver se aparecem os comentáriozinhos lá? Eu vou tentar abrir aqui o telefone. Vou abrir e te falo, tá bom? 2 segundos. Beleza. O João O meu Paulo... apareceu aqui. Apareceu? Apareceu. Em um deles apareceu, do número 5 apareceu marcado. Uhum. Isso. Vai aparecer desse jeito. Eu tenho corrigido a primeira metade da lista, então eu já coloquei aí, né, para vocês. Aí depois vai ter a outra parte também. Mas hoje que eu falei com vocês que eu podia estar disponível, eu vou estar lá das 15 às 16 e das 19 às 20. Vocês podem chegar, ô João Paulo, e eu resolvo com vocês, entendeu? Na medida do possível que a gente puder fazer. Porque tem essa dificuldade de tempo também, né? E esse horário extra vai ser bom para vocês. Ok, eu vou parar de gravar então, né? Porque a gente pode continuar conversando, tá? Mas aí agora já são coisas mais pontuais, senão vai ficar